Então vamos começar. No webinar de hoje, falaremos então a respeito das 10 formas de utilizar o geomarketing para a tomada de decisão. Na verdade, o nosso objetivo com esse webinar é mostrar para vocês 10 dicas básicas para utilizar o geomarketing como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. O que você precisa saber para conseguir trabalhar com o geomarketing e obter então um resultado satisfatório e que venha trazer ganhos, trazer lucros, trazer rentabilidade para o seu negócio. É importante definir que o geomarketing ele trabalha basicamente em duas vertentes. O que é a determinação de locais viáveis para construção, para a ampliação de um negócio, ou seja, o local onde vai ser instalado, por exemplo, uma franquia, ou onde vai ser instalado o seu empreendimento, e também o pós-construção, digamos assim, que é traçar o perfil do público-alvo e saber aonde é a zona de influência da sua empresa, tá certo? E isso é importante porque através do geomarketing e através das ferramentas de análise espacial, nós conseguimos determinar qual é o meu público-alvo, quais as variáveis, o perfil desse consumidor, aonde ele frequenta, aonde ele mora, e com isso eu saber aonde traçar as minhas rotas de marketing, para onde eu vou, em que local eu vou atuar como empreendedor, tá certo? Então vamos começar. A primeira coisa que é importante é saber aonde aplicar o geomarketing. O conceito de geomarketing, ele começou a partir desse pesquisador, que ele colocou taxinhas em um mapa para marcar as unidades do seu negócio. E percebeu que assim ficava muito mais fácil de analisar a localização das lojas dessa forma. Ou seja, ele percebeu que através da visualização espacial, né, dos seus empreendimentos, era possível verificar de forma mais fácil e planejar ações em cima daquele mapa do que sem ter essa visão, essa noção espacial de onde que ficavam seus empreendimentos. O geomarketing ele atua em diversas áreas da sociedade e ele é facilmente adaptável a diversos setores, como de utilidades, o de varejo, na questão de abertura de novas franquias, no apoio eleitoral, na educação, no ramo imobiliário, no ramo de telecomunicações também. Sendo assim, o marketing, que é uma das formas, né, o que está por trás do geomarketing, ele é definido como a atividade, o conjunto de instituições e processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo. Já o geomarketing, a gente insere, né, a variável geo, a geolocalização, a análise espacial, a regionalização, que traz então uma inteligência aplicada no mercado, se tratando então uma análise de mercado utilizando a componente espacial através do uso de SIGs. E a gente vai ouvir muito falar dessa sigla ainda, o SIG. A gente vai ver mais para frente como essa plataforma é importante para quem quer trabalhar com o geomarketing. Então, o geomarketing ele vem para nos auxiliar em alguns processos, né, empresariais, alguns processos de gestão, a fim de quê? De melhorar o desempenho do meu negócio, de expandir no mercado, saber em quais áreas é propício o meu crescimento enquanto empreendedor e também monitorar a concorrência, saber aonde eu tenho concorrentes e saber então se ele vale a pena ou não arriscar o meu dinheiro. Então, hoje nós temos também outra visão do geomarketing,
que não é mais só identificar os pontos da minha loja, mas sim trabalhar não só com o empreendimento, mas também com o perfil das pessoas que vão frequentar esse empreendimento. Por mais que a gente não perceba, o tempo todo a gente está repassando informação geoespacial para grandes bancos de dados. Por exemplo, se você posta alguma coisa em uma rede social, você coloca a localização, você está dando informação de onde você frequenta, de onde você está, e a partir disso, com essas informações, é possível traçar o seu perfil, o seu comportamento, o seu interesse e utilizar disso como uma informação valiosa para, então, segmentar o público, compreender o consumidor, e melhorar suas campanhas de marketing, tá certo? Então, a localização das pessoas também é um fator essencial no geomarketing. Eu trouxe, então, aqui alguns exemplos de aplicações de geomarketing. Por exemplo, eu quero expandir uma rede de escola de idiomas. Eu vou precisar saber qual a região que tem um público na faixa etária que eu procuro. Eu vou precisar saber se eles têm a renda para estar pagando o curso de idioma. Eu preciso saber se tem concorrência. E a mesma coisa se dá para redes de farmácias. Eu preciso saber se tem hospital mais perto. Pressupõe-se que o pessoal da terceira idade, eles tendem a ter um consumo de medicamentos um pouco acima do que as outras faixas etárias, então é necessário analisar a faixa etária da região que eu vou instalar o meu negócio. A questão de expandir uma rede de postos de combustível, analisar as vias, o tráfego, né, ao entorno desse posto. E aqui eu trago também duas outras questões. O geomarketing orientando o preço, ou seja, a partir do geomarketing, eu posso estipular um preço que eu vou estar oferecendo no meu produto, a partir do padrão que eu encontrei no meu entorno, eu saber se o consumidor ele valoriza ou não aquele produto que está sendo vendido, e também o preço orientando o geomarketing. Então, se eu definir um preço, eu preciso achar o público que pague por aquele valor, um público que entenda, né, a questão da experiência da compra, certo? Mas para isso, o que é que a gente precisa? A gente precisa de ter dados, a gente precisa de uma base cartográfica sólida e um SIG para trabalhar com essas informações, que é o que a gente vai ver ao decorrer dessa palestra. O segundo ponto, vamos encarar o mapa como aliado no processo de gestão. É essencial que se tenha dados para que se gere informação, certo? E essa informação ela vai resultar em mapas que te auxiliarão no processo de tomada de decisão e, consequentemente, no sucesso do seu empreendimento. E eu não falo isso só em questão de saber o local certo, mas eu falo em questão de também saber aonde aplicar o seu dinheiro, saber se é viável ou não dispensar, né, uma quantidade relevante de investimento naquele local que talvez não traga tanta rentabilidade. Então é importante saber se você está inserindo, né, se você está investindo no lugar certo e no público certo também. Então voltamos lá naquela sigla que a gente comentou antes. É importante que se escolha uma plataforma SIG. O porquê disso? Porque com os dados em mãos é necessário ter ferramentas que possibilitem a visualização, o tratamento e fazer análises desses dados. E é aí que entra o Sistema de Informação Geográfica, o SIG. Sendo assim, uma empresa que conta com diversas fontes de dados aliada a um SIG pode enxergar novas perspectivas e planejar melhor suas ações. Ou seja, eu vou ter uma visão espacial, eu vou ter espacializado os meus pontos e várias outras variáveis, e com isso eu vou poder gerar produtos que me tragam alguma informação relevante no processo de tomada de decisão.
tá certo? Então, o que é um SIG? É um tipo especial de sistema de informação e é utilizado para manipular, sintetizar, pesquisar, editar e visualizar informações geográficas, geralmente armazenadas em bases de dados computacionais. O SIG utiliza informações especiais sobre o que existe ou ocorre na superfície da Terra. Trata-se de sistemas computadorizados, constituídos por softwares, hardwares e usuários, a fim de ampliar e aperfeiçoar as técnicas cartográficas de representação das informações da superfície terrestre e também dos fenômenos nela realizados. Existe uma infinidade de softwares SIG e cabe então ao empresário, ao empreendedor, analisar qual é a finalidade, quais são os mapas e as análises que ele vai precisar fazer e analisar também o custo-benefício, porque existem softwares livres e existem softwares que são comerciais. Dentre eles, nós temos, por exemplo, o QGIS, o GVSIG e o TerraView, que são considerados SIGs gratuitos, livres, e nós temos o ArcGIS, que é um SIG comerciável, certo? E que traz para a gente uma infinidade de análises, de ferramentas para gerar mais informações para o nosso estudo. Então a gente precisa também entender o processo do pensar geográfico. Na Grécia Antiga, este conhecimento mais aprofundado e sintetizado foi tomando forma do que a gente chama hoje de geografia. Então, o ser humano ele sempre teve interesse de conhecer e saber mais do espaço em que ele vive. E não só também a necessidade do conhecimento do ambiente físico, mas também dos fenômenos da natureza que se acontecia naquele local. Enquanto ciência, o objeto de estudo da geografia e das geociências como um todo é o espaço geográfico, o qual pode ser entendido como o palco das realizações humanas, onde se processam os fenômenos sociais, econômicos, ambientais, culturais, de forma integrada e complexa. Então a gente tem que o pensar geograficamente é captar e desvendar as marcas inscritas no espaço observado, ou seja, o modo como se distribuem os fenômenos e a disposição espacial, considerando os vários níveis de escala de análise, local, regional, nacional e mundial. A geografia, então, e o campo das geociências, a geoinformação como um todo, se preocupa com a localização espacial, com a regionalização e com a distribuição das áreas, enfim, com os aspectos humanos e físicos que compõem o espaço geográfico. Então nós temos aí o ciclo de inteligência geográfica. São todos os aspectos que permeiam o processo de trazer uma compreensão, uma interpretação geográfica daquilo que está acontecendo. É um processo que sai da coleta de dados, que passa por análise e me traz uma informação. Ou seja, é esse ciclo de tornar o que é um dado bruto em uma informação que irá me auxiliar no processo de tomada de decisão. Sendo assim, nós temos 3 macroetapas, que são o integrar, modelar e espacializar. Dentro do integrar, nós temos o procurar, que significa procurar uma informação naquele banco de dados. Quantificar é trazer informações quantitativas a respeito das variáveis do fenômeno que está acontecendo. E correlacionar é então trabalhar com mais de uma informação, com mais de uma variável em um só produto, tá certo? Dentro de espacializar, nós temos que é necessário haver a coleta dessa informação, e a coleta dessa informação ela pode ser feita de várias maneiras, como vai ser visto para frente. Armazenar, porque é importante ter
um banco de dados que consiga gerenciar, né, de forma maciça, de forma clara, esses dados e também haver uma forma de visualizar espacialmente os dados que foram coletados ou os dados que são essenciais para a compreensão do meu fenômeno. E por fim, nós temos o modelar. O modelar nós podemos, então, identificar padrões, ou seja, perceber através da identificação visual um padrão, né, de ação daqueles dados, uma tendência daquelas informações que foram coletadas, compreender os fenômenos que estão acontecendo naquela região de estudo, então projetar cenários, ou seja, fazer perspectivas, fazer então, né, análises futuras para a partir daqueles dados que foram, a partir daquela informação que foi gerada. Pois bem, utilize então fontes de dados confiáveis. A gente tem falado então, desde o começo da informação, da apresentação, sobre a necessidade de haver dados. Dados são pontos essenciais para se trabalhar com geomarketing. Então, é importante que esse seja confiável. Mas como que eu vou obter esses dados? Eu posso criar os meus próprios dados, eu posso comprar, ou também posso fazer o download de fontes gratuitas. Então, como exemplo de fontes gratuitas, eu trago aqui nessa apresentação o portal do IBGE, no campo de geociências, onde eu consigo então obter alguns arquivos a respeito, né, do espaço nacional do território brasileiro, que me dá a possibilidade de trabalhar com uma série de informações. Além dele, nós temos também, por exemplo, a plataforma da INDI, o DataGel, o DENIT, o Ministério do Meio Ambiente, o GeoNetwork e a ANA, né, a Agência Nacional das Águas. Então, entre todos esses sites, nós podemos fazer o download gratuito de dados geoespaciais, tá bom? E quando eu quero criar os meus dados, eu posso estar criando a partir do uso de alguma imagem, eu posso estar fazendo um levantamento de campo para obter pontos georreferenciados que são importantes para o meu estudo. E também existem empresas terceirizadas especializadas em estudos de geomarketing e também especializadas na coleta de dados geoespaciais. Então, a partir do momento que eu percebo a importância de ter um dado de qualidade, é importante eu saber qual tipo de dado que eu vou trabalhar. Existem basicamente dois tipos de dados, o vetor e o raster. Então, é importante perceber que esses dados precisam estar em formatos específicos para serem modelados em uma determinada plataforma. Há formatos, por exemplo, como o Shapefile, que se trata de um modelo vetorial e pode ser definido, né, pode ser visualizado como ponto, linha ou um polígono, tá certo? E ele vem acoplado também ele vem acoplado com uma tabela de atributos, onde eu vou ter informações que são complementares a respeito daquela área de estudo, seja um ponto, seja uma linha, seja um polígono. E tudo isso trabalhando então, olha, vocês podem perceber na parte superior que nós trabalhamos com hardware, com software, com dados, com usuários e fluxos de trabalho. O que significa? Nós trabalhamos com o SIG. Tudo isso dentro de um sistema de informação geográfica. Além disso, nós temos então também o raster, que nada mais é do que dados em forma de matriz, que nós trabalhamos então com dados contínuos. Ao contrário do vetor, que nós trabalhamos com dados discretos. Então, por exemplo, nós temos que
em um modelo vetorial, nós podemos trabalhar em um ponto, sendo, por exemplo, uma loja, uma linha, né, os aspectos viários, por exemplo, uma rua, e um polígono ser um bairro, uma cidade, uma região de interesse, e assim poder trazer, né, uma análise do que está acontecendo na minha área de estudo. E isso é o que chamamos então de feição geográfica. Mas qual modelo de dados é melhor? Isso vai depender da sua finalidade, certo? Por quê? Porque o modelo vetorial ele é útil para representar feições que têm limites discretos, certo? Já o modelo raster é mais útil para representar dados geográficos contínuos, fenômenos tais como a elevação, a precipitação, a temperatura, que não têm limites bem definidos e que normalmente alteram-se gradualmente ao longo de uma determinada área, tá certo? Um exemplo de produto raster são as imagens de satélite, tá certo? O passo 7. Inicie pelas análises mais simples. A partir de uma simples manipulação dos meus dados, eu já consigo obter respostas e já consigo orientar melhor, né, o meu estudo. Então, o que se aconselha é trabalhe com a simplicidade primeiro para que você compreenda de fato o que está acontecendo e assim consiga trazer um foco melhor para as análises mais complexas, tá certo? Dentre essas análises mais simples, nós temos a questão da visualização, que se trata de você jogar os seus pontos, por exemplo, dentro de uma base cartográfica do seu município, e assim você já perceber aonde eles estão espacializados, a questão da malha viária, de urbanização ao entorno do seu empreendimento, e nós temos também a seleção, no qual eu posso estar selecionando apenas aqueles pontos que são de interesse a partir de um comandozinho. Por exemplo, no nosso lado direito nós temos que foram selecionados através desse comando FE de 0 a 19, maior que 400, é apenas a região que existiam, né, pessoas de 0 a 19 anos, que existiam mais de 400 pessoas com essa faixa etária. E a partir disso, gerar mapas temáticos também é uma ferramenta super importante. Que o mapa temático ele serve para quê? O mapa temático ele vai me servir como uma ferramenta de diferenciação dos meus aspectos, ou seja, ele vai analisar o aspecto qualitativo, principalmente qualitativo dos meus dados. É possível fazer também mapas temáticos quantitativos, mas o que eu quero trazer é o seguinte, que ele vai me dar uma percepção visual das diferenças que estão ocorrendo nos meus dados. Por exemplo, esse mapa que está aparecendo na imagem, essa figura, ele nos traz diferentes colorações acerca de um mesmo fenômeno. Então, por exemplo, se esse mapa é um mapa de renda mensal, renda per capita, ou enfim, uma renda salarial, nós podemos já de cara perceber que os bairros mais escuros, né, as quadras mais escuras, elas são aquelas regiões que têm um maior poder aquisitivo, ao contrário do que é mais claro. Então, fica muito mais fácil a percepção de um certo comportamento dos meus dados. Além disso, explore os seus dados de várias maneiras e também combine-os. E como que eu vou fazer essa manipulação? Como que eu vou explorar os meus dados? Através de alguns processos de análise. Por exemplo, o buffer, que se trata de uma ferramenta de análise de proximidade que cria polígonos ao redor de feições de entrada de pontos, linhas ou polígonos a uma distância específica. Então, ele é importante para determinar o alcance ou a influência de uma certa feição.
Nós temos também os polígonos de Thyssen ou o que a gente chama de Voronoi, que é utilizada para dividir a área coberta por pontos em zonas próximas, ou também os chamados polígonos de Thyssen, né? E essas zonas, elas representam as áreas totais, onde qualquer lugar dentro da zona é próximo ao ponto de entrada do que qualquer outro ponto. Nós temos também as áreas de serviço. Essa ferramenta, ela cria áreas de serviço ao redor de pontos em uma certa rede. Essa área de serviço de rede, ela consiste em uma região que engloba todas as ruas acessíveis, tá certo? Nós temos também outras formas de análise, por exemplo, a união de dois grupos, né, de dados e a interseção também entre dois grupos. Além disso, nós temos algumas outras ferramentas, como a análise por densidade, a interpolação, ou seja, a estimativa de um padrão comportamental para onde eu não tenho informação, a álgebra de mapas, que engloba um processo matemático, e a geração de modelos, que se trata de criar modelos, criar padrões de análises para que se torne uma rotina, para que se faça isso de forma automatizada. Então, nós temos aí um exemplo de dado, que eu tinha uma base do setor censitário, gerando uma informação que se resultou em um mapa temático, né, a respeito do setor censitário entre pessoas de 0 a 19 anos. E, assim, as suas classes, né, representado aí na legenda. O aspecto 9. Defina e combine os critérios de análise. Os critérios, eles vão ser importantes para orientar o seu estudo, para saber qual a região, quais aspectos que você vai considerar enquanto pesquisador, enquanto a pessoa que está à frente da análise do local que é mais viável, ou do público que se espera para o seu produto. Então, esses critérios são importantes para realizar uma análise multicritérios e também trabalhar com o modelo Huff, que é um modelo que nos traz diferentes possibilidades de análises. Então, aqui eu trago exemplos, né, de critérios que podem ser utilizados. Por exemplo, deve ser semelhante ao perfil demográfico da loja que tem clientes no seu entorno, dispostos a pagar mais pelo serviço. Então, eu quero um lugar que esteja a menos de 3 km de distância de uma das lojas existentes, ou seja, eu vou abrir uma franquia, mas eu não quero que ela seja mais de 3 km. Deve estar pelo menos 1,5 km dos meus concorrentes. Deve estar pelo menos 1 km próximo de uma estação de metrô. E aí, por aí vai. Se eu quero abrir uma farmácia, por exemplo, eu quero que ela esteja no máximo 1 km de algum hospital. E assim sucessivamente. E por fim, é importante gerar um mapa final de qualidade. Não adianta você fazer toda uma análise se, ao final do processo, você não conseguir repassar as informações que você gerou. Então é importante que o mapa que você gere seja facilmente interpretável, digamos assim, que a pessoa que vai analisar ele consiga obter a informação de forma clara. Então, o que é necessário ter nesse layout final, nessa apresentação dos seus dados? É importante ter os layers, que são relevantes, né? O que foi gerado do processo de análise dos seus dados. Um grid, que seria as coordenadas ou localização da sua região, dos seus pontos. A orientação do mapa, indicando para onde está o norte, e assim a pessoa poder se orientar melhor naquele mapa. A escala numérica e a escala gráfica, para a gente ter uma noção da dimensão daquele fenômeno. A legenda, principalmente quando se trata de mapas temáticos ou se trabalha com algum tipo de classificação de classes, é essencial que se haja legenda nesse tipo de
de estudo. Também o título do seu mapa, para a gente entender, né, compreender qual é o aspecto que está sendo estudado, e também a localização da área em relação à região, se isso for importante. Por exemplo, você está trabalhando em um bairro, então é importante ter ao lado um mapa da sua cidade para saber aonde que está localizado esse mapa. E também, caso seja relevante, um relatório final, descrevendo todas as informações e conclusões acerca do que foi abordado no estudo, certo? Com as conclusões finais. E eu trago também na questão da escala, como já foi falado anteriormente. Nós temos a escala geográfica, que é saber se vamos trabalhar com um fenômeno em escala local, regional, nacional ou mundial. E a escala cartográfica, é importante diferenciar, porque a escala cartográfica ela vai nos dar a razão proporcional entre o espaço real e o espaço gráfico, tá certo? Então, na geração do meu layout, eu trabalho com a escala cartográfica, certo? Que vai ser a escala numérica ou a escala gráfica. Mas é importante eu ter também essa noção da escala geográfica, para saber qual que é a dimensão, né, em questões de regionalização do espaço que está sendo analisado, do fenômeno que está sendo analisado, tá certo? E muito obrigado a todos pela atenção. Eu espero que tenham ficado claros alguns aspectos fundamentais e que são essenciais quando se trabalha com geomarketing, e estou à disposição para sanar algumas dúvidas. É com você então, Ivan.